todos, meu nome é Marcos Revoredo, sou da Bricholã, Rio de Janeiro. Nós vamos começar o nosso shiur, o nosso Mevaser Mauro, e nesse momento nós vamos orar pela vida dele, pedindo orientação de Hashem. Senhor eterno, nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que nós estamos aqui para aprender mais de Ti. Fala conosco, Pai, através da vida do Mevaser Mauro, que o Senhor possa usá-lo intensamente, Pai, para que a gente possa compreender a Tua palavra, saber mais de Ti e aprender dos Teus conhecimentos. Então eu te agradeço em nome de Yeshua e Mashiach. Amém. Amém. Toda a Baruch Hashem. Mevaser Caleb Yehudá, Bricholã, Rio de Janeiro. Estamos aqui para fazer o shiur da Parashá Hashavua. Qual é a Parashá Hashavua? Kedoshim. Kedoshim. Livro de Vaikra, Levítico, 19, 1 a 20. A 20. 21, não é isso? 20, 21. Sim. Essa Parashá é Kedoshim. Então hoje eu vou procurar falar algumas coisas dessa Parashá. Vou falar algumas coisas também no finalzinho sobre o mês. Qual é o mês que nós entramos agora? O mês de Iyar. A gente vai falar sobre o mês de Iyar, que é o 8º mês da contagem secular, do calendário secular. Secular que eu digo calendário civil, né? Judaico, melhor dizendo, e o 2º mês do calendário espiritual. Né? É um mês muito forte, muito importante também. É um mês que nós estamos fazendo a contagem do Homer. Eu vou tratar isso hoje, já foi tratado outra vez, que é uma contagem muito importante, que nós vamos nos retificando. Quando nós contamos o Homer, tem uma oração que a gente fala para tirar aquele pote, né? São as cascas dos nossos olhos espirituais. É o que aconteceu com quem? Quem é que estava andando pelo caminho e caíram casca dos olhos? Rav Shaul. Rav Shaul. Paulo também. Então ele foi tirado ali espiritualmente essas cascas, né? Aí tem aquela história, ficou até cego, né? E depois voltou a ver. Então é isso que nós estamos fazendo, esse momento de retificação nossa, do nosso ser, do nosso interior, para que nós possamos estar o quê? Comemorando Shavuot. São 49 dias, 50 dias, chega Shavuot de Pessah. Então esse é um momento muito importante de cada dia nós estarmos orando para melhorar, nós estarmos subindo degraus para podermos estar recebendo a Torá. A Torá foi dada ao povo não de uma hora para outra. Poderia ter saído, né, do Egito e ter recebido logo a Torá. Não aconteceu. Por quê? O povo precisava ainda ser trabalhado espiritualmente. Então esse é um trabalho espiritual. Aí a gente pode falar assim, poxa, mas isso aconteceu já há 3.000 anos, para que eu vou ficar orando isso agora? O Eterno trabalha conosco em ciclos, e esses ciclos vão se renovando. Então nós estamos num ciclo agora de recebimento da Torá novamente. Todo ano acontece isso? Sim, todo ano acontece isso. É importante nós estarmos ligados com essa questão espiritual de ciclos do Eterno. Por isso que no final nós vamos falar um pouquinho sobre esse mês de Iyar, e esse mês de Iyar é importante porque durante o mês todo de Iyar é o único mês que todos os dias desse mês nós fazemos a contagem do homem. Então é um mês preparatório para o recebimento da Torá, é um mês propício para nós estarmos nos retificando. E é um mês também importante, o mês de Iyar é um acróstico, né? Eu sou o seu Deus que te cura, né? É um mês também de cura. Intensificamos também as orações de cura. Então a gente vai falar um pouquinho depois, né? Mas antes, né?
a gente está falando assim, Kedoshim, né? Vamos falar um pouquinho dessa paraxá, Kedoshim. Essa paraxá Kedoshim fala de santificação, santidade, né? Sejais santos como eu sou santo. Então, essa porção Kedoshim começa em Vaikra, Levítico 19, e falou o Eterno a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e lhes dirás: santos sereis, pois santo sou eu, Eterno, vosso Deus. Cada um, a sua mãe e o seu pai, temerá. Os meus sábados guardareis. Está falando de guardar o quê? Domingo? Não. Algum outro dia da semana? Shabat. Sábado. De novo aqui. Sábado. Eu sou o Eterno vosso Deus. Não vos volteis aos ídolos para servi-los. Aí você vai falar assim, legal, eu não tenho ídolo, não tenho imagens, mas ídolo, idolatria, é tudo que você coloca um foco especial acima do Eterno. Tudo. Um ídolo pode ser posses, um objeto, pode ser uma pessoa, um filho, uma mulher, um pai, mãe, pode ser até um líder religioso. Acaba virando essa questão aqui. E Deus os fundidos não fareis para vós. Eu sou o Eterno vosso Deus. Esse eu sou o Eterno vosso Deus se repete nessa paraxá mais de 17 vezes. Eu sou o Eterno vosso Deus. Eu sou o Eterno vosso Deus. Eu sou o Eterno vosso Deus. Até dentro dos 10 pronunciamentos começa, né? Eu sou o Eterno vosso Deus que vos tirei da terra do Egito. Esse é o primeiro mandamento, né? Que a gente coloca, né? O primeiro dito, melhor dizendo. Primeiro pronunciamento. Eu sou o Eterno vosso Deus. Nós temos que saber a quem nós servimos. Eu sou o Eterno vosso Deus. Primeiro pronunciamento foi feito, que o pessoal chama de mandamento. Se você não tem isso bem em mente, você começa a servir outros. Yeshua é um Mashiach, enviado por quem? Pelo Eterno. A salvação, quem dá a salvação? É o Eterno. Quem é o instrumento perfeito da salvação do Eterno? Yeshua. Entenderam como é que funciona isso? Então, eu sou o Eterno vosso Deus. Isso é muito importante, a gente ter isso nos nossos corações e entendermos isso. 5. Quando oferecereis sacrifícios de pazes ao Eterno para a vossa vontade, oferecereis. No dia que oferecereis cada comida, que oferecereis será comido também no dia seguinte, e a sobra até o terceiro dia, e o fogo será queimado. Então aqui ele vai dando várias determinações, como proceder quanto à santificação. A gente vai pegar alguns pontos aqui, né, sobre essa questão do Shabat também, a gente vai falar um pouquinho. Então, quanto ao sábado, o que está falando aqui? Guardar o sábado. E como a gente vai guardar o sábado? Isso daria um shiur, vários, né, shiurim, só sobre o sábado. Então a gente vai comentar, que até algo que a gente estava comentando antes, aí já estou separando aqui, Kabbalat Shabbat. Então como eu vou receber o Shabbat? Eu tenho que guardar o Shabbat, mas como eu vou receber? Eu não vou nem entrar nas leis profundas hoje do Shabbat. Isso aí a gente vai falar em outro momento, fazer um estudo especial, ou vai fazendo como eu estou fazendo hoje. Pensar uma parte de como a gente vai receber o Shabbat. Então, quando é que começa o Shabbat? O Shabbat começa a partir da meia-noite? Não. Não. Que horas começa o Shabbat? E quando? Que data? Quando? Qual dia da semana, vamos dizer assim? No sábado, pô.
Shabat, sábado, dia de semana, sábado, que pergunta, né? Não, mas quando é que começa? A gente tem que começar a entender, a nossa mente, ela está, como a gente estava conversando, a gente vem tão programado, vamos dizer, a mente está tão programada a certas doutrinas, a certos entendimentos seculares e religiosos, que a gente não consegue, às vezes, alcançar o que o Eterno tem para nós. O dia bíblico, como a gente já sabe disso, começa quando? O dia. Quando você lê na Bíblia, foi dia, tal, era o primeiro dia da semana. Quando é que começa esse primeiro dia da semana? Como é que começa o sétimo dia da semana, que é o Shabat? A partir do entardecer. Crepúsculo, né? Entardeceu, tem lá as 3 estrelinhas ali, pá, já começou o dia. Tanto que a gente vê em Bereshit, em Gênesis, ele fala assim, foi dia e noite? Não, fala, foi noite, manhã, dia seguinte. E dia, não foi isso? Então, sempre noite e dia. Já está falando como é que funciona. Foi noite e dia do primeiro dia, e assim vai, sempre noite e dia, correto? Beleza? Então, se foi noite e dia, então começa a entardecer. E vai, então tem a noite toda, aí amanhece e vai até o quê? O entardecer do outro dia. Anoiteceu no outro dia, terminou já o outro dia. Perfeito? Está claro isso? Sim. Então, quando é que começa o Shabat? Sexta-feira, às 18 horas. Secularmente, a gente está com a mente o quê? Sexta-feira. Sexta-feira à noite, secularmente falando, já é Shabat. E a gente tem que saber o que vai fazer lá, né? Então, como é que funciona isso? Então, aqui está falando de santificação. Santificação o quê? Guardar a Torá. Guardar os mandamentos de Deus. Então, hoje, né, o mundo prega que a Torá foi revogada. Não foi. Para você ser santo, você tem que ser separado, você tem que guardar a Torá. A Torá vai te dar os limites do que você fazer e o que você não fazer. Então, de cara, nessa paraxá fala aqui do Shabat. Então, vamos falar um pouquinho. Né? Então, como é que a gente tem que ter? A mente deve ter a tomada com uma urgência. Urgência? Sim. Porque quando chegou o Shabat, você tem que estar tudo preparado. Você não pode trabalhar, você não pode cozinhar, você não pode acender fogo. Tem umas regras básicas. Então, você tem uma urgência já antes, na véspera do Shabat, de ser feito na sexta-feira, vamos dizer assim, no sexto dia da semana, você tem que fazer. Porque logo será o quê? O Shabat. Então, você vai preparar a refeição completa para a noite do Shabat. E até tem algumas tradições que até colocam o seguinte, que nesse dia, na sexta-feira, você não vai fazer aquele almoço, comer muito, você vai comer menos. Você não vai comer como você come. Você come menos. Por quê? Você vai ter, à noite, que já é o Shabat, uma refeição especial do Kabbalat Shabat, do recebimento do Shabat. Então, para essa refeição especial, você tem que estar realmente esperando, expectativa, desejoso, né? Para quando vier essa refeição, e nós temos também o Kiddush, né? O pão e vinho, né? Seja algo mais prazeroso ainda, né? Então, o que faz antes? Isso a gente vê no costume de muitas famílias. No sexto dia, na sexta-feira, fazer o quê? Uma limpeza na casa. Muitas famílias, se você for ver, poxa, realmente, era costume dos meus avós, até dos meus pais, de na sexta-feira limpar a casa. Muitos têm isso. Não era o dia especial de fazer uma faxina, né, vamos dizer assim, na casa, era sexta-feira. Porque você está se preparando. Então você tem que limpar a casa, ela tem que estar limpa, com pouca coisa quando chegar o Shabat para você arrumar ali, né? Você vai ter que arrumar algumas coisinhas na mesa, né? Então você vai se preparar antes, você vai tomar um banho antes, você vai colocar uma boa roupa antes.
essa de colocar uma boa roupa no Shabat, não só para o Kabbalat Shabbat, principalmente depois quando você vai para a sinagoga, né? Hoje, Rio de Janeiro está mais à vontade, mas a gente vê, né, a tradição até que algumas igrejas trouxeram, né, que isso vem do judaísmo. Ir arrumado, né, para a igreja, né, você vai com a melhor roupa, o melhor terno, né? Não tem isso? Então, isso é oriundo de onde? Do judaísmo, que veio como herança também, né? Então você vai se arrumar, né? Se você tem a condição de passar por um mikve, melhor ainda, faz um mikve. Ah, não tenho? Se tem condição também de tomar pelo menos um banho de mar, né? Fazer uma brarrazinha, também seria interessante, né? Para você chegar perfeito, né? No Shabat. Então, momentos antes do Shabat, vai pausadamente, você vai parando as suas atividades. É interessante você já entrar no clima antes de músicas, de ver. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é o que você está assistindo, né? Hoje está complicado, né? Você liga a televisão, pode ser um filme, pode ser um noticiário. Noticiário hoje também, tirando até essa questão do sul do Brasil, né? Que a gente tem orado pelo sul, que é algo muito grave que está acontecendo lá, né? E muita gente está colocando até para nível espiritual. Calma, essa questão de nível espiritual no que está acontecendo no sul são ciclos. Até eu estava vendo uma reportagem em 1941, houve a questão de uma inundação muito grande lá no sul. Também. 41, né? 1941. Antes também tinha. Dessa vez foi pior, até pelo assoreamento, né, que fala, né, que o rio vai enchendo mais de terra, de areia e tal, aí vai subindo, tira as margens. Tem tudo uma questão também ecológica, tem, mas são ciclos. Então, muita gente já está falando, sinais, isso, aquilo, calma. Se a gente está alguma coisa, a gente está no início das dores aí, princípios das dores, a gente está. Mas não é para chegar, entrar tem gente ficando desesperada, tá vendo? Sinal, outro falando assim, tá vendo, é castigo. Calma, tem questões espirituais lá também que acontecem, a gente sabe. Mas aí tem que tomar muito cuidado. Pelo fato também do deserto virou um oceano, na China a chuva que está nevando, gelo e outras coisas, né? Só que as pessoas esquecem que antigamente não tinha internet para circular tanta coisa, né? A notícia hoje E hoje a notícia, como 80 anos depois está acontecendo, tanto que o rio não está na mesma proporção que estava, que era 4,70 metros, e agora só está 4,10 metros de água. E se você tem menos, a lâmina da água está menor aqui, quando encher vai ultrapassar. Isso deveria ter sido feito uma contenção maior. Em setembro, né, teve um problema, mas não fizeram como deveria ter sido feito, né? Nem recursos todos chegaram, né? Então, e agora também não está chegando recursos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado de falar, né, certas coisas aí. Então, voltando aqui para o momento nosso do Shabat, né? Então, é um momento de você estar a tua mente já entrando dentro do clima do Shabat, né? Então, toma cuidado para você ver. A gente está falando de notícia agora que é assustadora, você vê notícias acontecendo, política, guerra, então você fica meio, né, conturbado. Até é interessante, é importante também falar que tipo de filme você também vê. E tem filmes que você está assistindo que espiritualmente não é legal. Eu já escutei pessoas, né, até evangélicas falando, né, que, não, eu gosto de um filme de terror. Você não sabe o que está envolto desse filme de terror. Não tem problema nenhum, porque eu sou, né, eu oro muito, eu sou, né, o cara, né. Você pode ser o cara, mas você está se contaminando. E para mim só tem um cara. Só tem um cara. Então, nós estamos aqui, nós somos propícios a sermos, né, influenciados. Então toma muito cuidado com o que você está vendo. Então, o Shabat. Toma
cuidado que você vai ver antes e durante o Shabat. Já começa a escutar também, né, músicas propícias. Né? Uma coisa interessante de música, né, que a gente vê também, música secular. Tem algumas músicas seculares legais, mas você tem que tomar cuidado com que tipo de música você vai ouvir. Então é melhor ouvir o quê? Até, vou falar, vai ouvir um louvor evangélico. Tem louvor evangélico também que você tem que tomar cuidado. Até nisso você tem que tomar cuidado. E muitos não são nem louvores, porque louvor é o quê? É algo eterno. Muitos são louvores à própria pessoa, né? Estão enaltecendo a pessoa. Que Deus vai me levantar, que você vai ver a minha vitória, eu vou esfregar na tua cara, não sei o quê. Blá, blá, blá. Deus vai te arrebentar. Você que me... Não é nada disso. Então é melhor ouvir um louvor judaico, um louvor judaico messiânico, já entrando nesse clima. E durante o Shabat também. Então eu estou falando da preparação. Se a gente está falando de santificação, que Shabat é um momento santo. Esse é o dia do Senhor, o Shabat. Esse é o dia do Senhor. Yeshua não veio... mas Yeshua revogou o Shabat. De forma nenhuma, ele nunca revogou o Shabat. Mas ele curou, ele fez isso, aquilo no Shabat. A vida na Torá está acima de tudo. A vida é acima de tudo. Né? Tem até, eu já comentei aqui, na hora que ele vai fazer aquela... É o servo de nascença, né, que ele cospe no chão e faz o lodo, a laminha, né? O barrinho. No Shabat você não pode fazer barro. É uma das proibições você fazer barro. Então tem muita gente que fala assim, ele pegou o DNA dele, colocou, papapá, tudo bem. Mas na verdade ele estava confrontando a hipocrisia que existia na época. Esses fariseus horrorosos, tudo endemoniado. Não. Yeshua era o fariseu. Heresia que você está falando. Ele era, a gente já comentou aqui. Tanto que ele conversava de igual para igual com um fariseu. Ele entrava na casa dos fariseus. O fariseu nunca ia deixar alguém que não fosse igual a ele debater com ele. Começa por aí. Ele debatia com ia contra, né, a hipocrisia. Então quando ele faz o lodo, ele fala assim, vou fazer aqui, estou fazendo barrinho. Tá vendo? Estou fazendo barrinho aqui. Que é para curar. Um filho de Davi, um israelita, aqui, estou fazendo, e ele vai ser curado. Que um dos sinais do Mashiach é curar um cego de nascença. E a gente tem que entender que o Mashiach é judeu, para os judeus, que veio para o mundo como um adendo a mais, um plus. Mas o Mashiach é para o povo judeu. Aí ele faz aquilo ali mostrando, para curar aqui, Por isso que ele fala, a tua vaquinha, você vai deixar lá passando necessidade? Não. Você não vai deixar ela ficar na pior, você vai lá ajudar. Então, esse homem aqui, eu não vou curar. Novamente, até falando sobre o que o meu você está falando, que é a importância de você entender o mundo, como é o mundo ali, qual é o contexto. É um contexto judaico, no Oriente Médio. Porque olha só, quando ele começou a fazer o lodo, as pessoas já estavam contestando ele. Ele nem tinha curado ainda. As pessoas já estavam contestando ele, por quê? Porque não se faz isso no Shabat. Antes dele curar, os contestadores já estavam apontando para ele. Nem sabiam que ele ia curar. Por quê? Porque ele estava mexendo no barro. Então, a pessoa que está falando sem conhecer, ela está achando que eles estavam contestando o milagre. Não, eles já estavam contestando o fato dele estar mexendo no barro, fazendo bolinha com o barro. Só que como a pessoa não sabe, ela já vai falando que o fariseu estava contestando isso. Ele não tinha nem curado ainda, eles já estavam contestando. Eles estavam contestando o fato dele estar trabalhando o barro num dia que não pode fazer. E isso serve também... Olha só. Uma das questões de você ser santo. O Lashon Hará. A língua má. Antes de você falar alguma coisa do outro, você tem que compreender o que estava acontecendo. E esses que naquele momento que Yeshua fez o barro e já estavam contestando, tem que falar assim, pera lá.
Esse é um rabino. Mesmo que ele não acreditasse que ele fosse Mashiach. Mas esse é um rabino, um fariseu. Vamos ver o que ele vai fazer. Não, já estavam condenando direto, sem saber. A mesma coisa que acontece. Muita gente, pessoas podem estar escutando o que a gente está falando, já está condenando, sem conhecer. Para você condenar, você tem que conhecer o que está sendo falado ali. E não é superficial. E para você conhecer, você tem que viver também. Esse que é o detalhe também. Né? Então, essa questão de Yeshua estar no Shabat fazendo algo a mais é para a vida. É para a vida. Então, voltando ao que a gente estava falando, né? Então, começa já a se preparar para esse Shabat. Porque o Shabat é um momento espiritual tão grande que quando se nós estamos buscando essa santificação, é um momento, é um dia de santificação, de elevação espiritual é o Shabat. Então, vamos lá. Questão de roupa a gente falou. Agora tem a questão de Sedaká. Sedaká, né, a esmola, não, ato de justiça. A gente já trabalhou, não vou trabalhar aqui, senão vai ficar muito longo, mas dá uma pincelada de Sedaká. Sedaká são atos de justiça, a gente já trabalhou muito nisso, já falamos bastante nessa questão de Sedaká. Quando nós fazemos a Sedaká, quem é o mais beneficiado é aquele que está dando. Isso espiritualmente falando, não estou falando materialmente. Espiritualmente falando é quem está dando. Que é o mais importante. Espiritualmente é o mais importante. Não, outro dia eu vivi isso. Né? Eu estava no metrô, vi um rapaz de família, às vezes você pensa assim, poxa, e se formação? Não importa, sentiu dar. Se formação é o sujeito com Deus, você fez a tua parte. Mas sentir de dar uma tzedaká para aquela família. Dei. Legal. Saí do metrô, andei, quando eu cheguei no meu destino, recebi um presente 10 vezes mais do que eu tinha dado. Só isso. Recebi um presente. Eu falei, gente, como é que é? A pessoa também me deu de tzedaká, né? Vou colocar assim. Pô, toma aqui, pá, tal. Eu sei que você está tendo uns gastos aí a mais. Toma. Quando eu fui ver, falei, caramba. E eu estava com dinheiro na carteira, né, bem curto, né, e na conta também. Mas, enfim, dei e recebi. Eu falei, cara, que impressionante isso. É a lei da tzedaká. Tzedaká salva vidas. Tem pessoas que estão há anos fazendo tzedaká de coração, seja para um familiar, para uma pessoa estranha, está fazendo e está mantendo viva essa pessoa por causa disso, só por isso. Porque ele faz por amor, essa pessoa faz por amor. Então a maior nível de tzedaká é aquela que você dá, não sabe para quem você está dando, e quem está recebendo também não sabe, né, quem é que está recebendo. Por que isso? Para não ter um vínculo, chegar assim, não, mas ele tem alguma coisa, ela tem alguma coisa, porque eu dei. E o outro que recebeu falou assim, poxa, eu devo algum favor ao fulano. Você não tem que dever nada a ninguém. E tem um nível maior ainda de tzedaká. É aquele que a gente já comentou aqui. Quando a pessoa faz por um morto. Mas como assim? O sujeito morreu. Não tem nem condição de ser enterrado. Você vai lá e dá um enterro digno para essa pessoa. Você está ajudando ali em honra àquela pessoa, mesmo que você não conheça aquela pessoa. Você está ajudando também os familiares dele. E mesmo que ele seja indigente, vamos dizer, que não tem, é um sujeito sozinho. Não é indigente, mas um sujeito sozinho. Você vai fazer. Por quê? Você está fazendo, você sabe que não vai ter nada em troca. Materialmente, nada. Interessante isso, né? Então, Shabat é um momento de tzedaká também. É um momento espiritual elevado. Se você faz algo espiritualmente elevado, sem querer nada em troca. Essa que é a grande questão. Pô, vou deixar um dinheirinho de tzedaká no Shabat, vou procurar aquela pessoa lá, vou dar para aquele necessitado, que eu sei que eu vou ganhar em troca. Você não vai ganhar nada em troca. Não é assim que funciona. É você fazer, porque você vai estar beneficiando o outro num momento especial que é o Shabat. Então deixa já separado. Né? Até no teu carro também é legal, naquela... A gente não fuma, então tem... Alguns carros ainda tem cinzeiro lá. Deixa ali, né? Um dinheirinho ali no cinzeiro, para você fazer uma tzedaká,
teu bolso também deixa, que às vezes a gente até quer fazer uma tzedakah, Rio de Janeiro é complicado, né? No meio da rua você vai abrir carteira, né? E hoje quase a gente não anda com dinheiro, mas mais é cartão, Pix, né? Que a gente vai trabalhando, mas deixa propício, que tzedakah é propício de fazer isso, tá? Isso até antes, né, de começar o Shabat, acender as velas para Shabat, né? Trabalhar para Shabat. Sentimento de velas, a gente já trabalhou aqui com o nosso grupo, a Moraleia estava ensinando, né? Por tradição, são acesas 2 velas, uma para lembrar, porque o que Hashem falou assim, lembra e guarda do Shabat. Então, um para lembrar do Shabat, uma vela, e outra vela para o quê? Lembrar de guardar. Você vai acender essa vela, já é Shabat, já anoiteceu? Não, você tem que se acender antes, né? Isso a gente já trabalhou, a gente pode falar um pouquinho, mas já trabalhamos quanto a isso. Isso eu estou falando só do recebimento do Shabat. Então, antes, eu sei que a gente fica numa vida corrida, né? Muitas vezes eu também estou chegando do trabalho correndo para vir chegar antes do Shabat, né? Ter começado, que esse é o certo. Mas qual é o certo você fazer? Um momento também de techuvá. O que é techuvá? Arrependimento, volta a Deus. Isso é importante, a gente estar trabalhando isso tudo eu estou falando dentro dessa paraxá. Falou do Shabat. As paraxotes são tão ricas que a gente não consegue abordar tudo que tem que abordar. Um ano a gente fala uma parte, outro ano a gente fala outra. Um ano a gente repete o que já foi falado para a gente ter isso mais em mente, né? Mas é importante, antes desse Shabat começar, de cada Shabatot, dos Shabatots começarem, a cada Shabat, a gente fazer uma retrospectiva mesmo, né? Como é que foi a minha semana? O que eu fiz bom? O que eu não fiz bom? O que eu deixei de fazer? Né? O que eu procrastinei? Procrastinação. Esse é um grande problema, eu acho que de todos. Depois eu faço. O brasileiro, então, parece algo espiritual do brasileiro, né? Deixar para depois, para a última hora, é algo que a gente tem que quebrar. Eu falo isso por mim mesmo, né? A gente fica tão preso nos atribuições do dia a dia, na correria, que a gente deixa de fazer coisas importantes, faz outras que não são importantes, ou não faz nem aquilo que não é importante, né? De tanta procrastinação. A gente fica deixando para depois. O fato de você não vir à sinagoga no Shabat é uma procrastinação. O fato de você ter, às vezes, preguiça, né, de estudar também a Torá é a procrastinação. Mas hoje eu estou cansado. Aquelas desculpas que nós damos é a procrastinação. Isso vai contra essa santificação que a gente está trabalhando hoje. A gente vai trabalhar um pedacinho só sobre essa questão de santificação. Um pedacinho. Então, de preferência, fica sozinho. Faz uma lembrança dos eventos que aconteceram durante a semana. Separa esse momento para fazer essa avaliação e orar a Hashem. Respira fundo, pensa, traz em mente isso. Isso é importante. Muitas situações que acontecem na nossa vida, a gente fica dando desculpas, até o inimigo está feroz. Né? O inimigo feroz é você mesmo, somos nós mesmos, que a gente acaba errando. Né? Hoje eu não vou orar porque não estou com tempo. É complicado. De manhã cedo, eu vejo por mim, às vezes você perde a hora, você tem que orar, né? Tem que colocar o tefilim, acaba acontecendo, quando você vê, caramba, faz tudo correndo, ou não faz, ou faz mal feito, porque você está em cima da hora. É procrastinação. Você tem que colocar uma rotina na sua vida, né? E até é interessante, né? A gente estava até comentando, né?
aqui antes entre a gente, né? Aconteceu isso e aquilo, não vou fazer, não vou. Quanto mais você não vai, né, participar do Shabat na sinagoga, piora as coisas, né? Às vezes, até a questão de você fazer um esporte que tem um rigor, né? Até uma questão até uma arte marcial, né? Você fazer é até interessante, porque vai moldando também o teu caráter também. Mas você saiu da parte religiosa para uma parte de luta, sim, uma coisa saudável. Não estou falando lá, vou fazer uma coisa louca, mas porque você vai ter que ter uma disciplina. E quando você está fazendo um esporte, eu coloquei luta, né, que é a coisa que a gente sabe, né? Você não está vencendo o companheiro ali, quando você está vencendo a si mesmo. Você está limites que você achava, né, que você tinha, né, que você não ia ultrapassar, você ultrapassa os teus próprios limites. Você vence a si mesmo. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo aqui em cada Shabat. No Shabat todos nós estamos vencendo a nós mesmos também. Vindo, trabalhando, estudando. É essa reflexão que dentro do judaísmo messiânico que a gente está fazendo. Para a gente poder ter realmente o caminho certo, né? E não ficar mais... até quando, né, cocheareis, né? A gente não ficar indo para um lado ou outro, né? Aí sim, preparou tudo, você vai acender as velas do Kabbalat Shabbat. Mas acender vela, isso aí, está acendendo vela para santo? Não, para ninguém, como eu falei. É um símbolo. Dentro do judaísmo, são símbolos. Está acontecendo símbolo, manto de oração, mezuzá, tefilim. Tefilim, são os filatéricos, né? Você vai envolver no braço. Homem, tá? Homem. Porque a mulher não precisa disso, porque a mulher realmente já está num outro patamar, né? Ela já está numa questão mais elevada que não precisa disso tudo, mas o homem precisa. O homem sem cabeça, ele não pode vacilar. Então, o tefilim, quando você coloca no braço, não é só aquela questão da mão estendida de Deus que nos salvou, mas você tem uma caixinha aqui, com um shemário, passagens da Torá, que fica junto ao teu coração. Eu estou falando para você, lembra que eu falei, são símbolos, né? Isso eu estou falando bem por alto do tefilim, né? Teu coração, tudo que você sinta, tendo como base a lei de Deus. Você não pode ultrapassar isso. Né? A questão de santidade que a gente está falando, né? Até essa questão de coração, um tzadik, né? Um tzadik completo é dificílimo. O tzadik é aquele que busca não errar. Busca não errar. Ele pode até errar, tá? Busca não errar. O tzadik, ele busca estar cada vez mais dentro da vontade do Eterno. Então, quando você tem a caixinha aqui com passagem da Torá, chamar dentro do teu coração, você está falando assim, busca antes de você fazer qualquer coisa, pensar, sentir, traz a Torá para você. Né? Nós falamos, eu sou templo do Espírito de Deus. Você tem que ter a Torá dentro do teu coração, senão você não é nada. E amarrado na tua mão, a questão, tudo que você vai fazer, você tem algo que vai te dizer o que você tem que fazer. Tá? A lei de Deus, né? Você está amarrado aqui. O fio de couro está preso na caixinha. Você prende num dedo aqui, dedo curvado, humildade, se curvar. Aí depois tem uma outra caixinha aqui. Você vai colocar aqui. Os frontais, né? Vou colocar aqui. Então, a tua mente, onde também tem pergaminho com a passagem chamada e outras passagens aqui. Tudo que você pensar, também sentir, pensar e fazer, com Deus. A palavra de Deus. A Torá de Deus. Né? Aí tem outras coisas, tem vários símbolos, né? Até a forma de amarração, tem várias situações. Eu amarro de um jeito que tem as iniciais de
Shaddai, né? Shaddai, El Shaddai, todo-poderoso, né? Tem outros que fazem uma amarração que está com as iniciais de Yeshua. Então tem várias situações que são feitas, né? Para você lembrar. Então o acendimento da vela é isso, lembrar. Então você acende a vela. Como é que é o correto? Acendeu a vela, como a Moraléia já ensinou. Logo depois eu acendi as velas. Antes de começar, ainda está com o sol ainda, né? Antes de começar o Shabat, te acendi. Vou fazer o quê? Estudar o correto, é estudar a Torá. Pega a Paraxá da semana, Paraxá Hashavua, dá uma olhadinha, dá uma estudada. Né? Vê essa Torá, né? O que está falando com você. E Deus fala, né? Pela lei dele, ele fala conosco, né? Ah, eu preciso de um profeta para me dizer alguma coisa. Abre a Bíblia e lê, estuda. Deus vai falar profundamente com você ali. Ele vai te dar orientação ali nessa parte, né? Então, faz isso. Aí depois, aceita sobre si a regra da Torá. Aceita sobre si as regras do Shabat. E não adianta, isso aqui serve para mim, isso não serve. Voltando a falar o que a gente estava falando do enxerto, né? A gente estava comentando antes aqui também, né? A palavra diz, né, Romanos, né, que nós fomos enxertados, né, na oliveira, que é Israel. A oliveira é Israel. Aí a oliveira é Israel. Você é enxertado, mas fala assim, não, essa seiva aqui a Torá eu não aceito. Ou essa parte aqui está falando de promessa, isso aqui é legal, bem, isso aqui eu não quero. Isso não é um self-service para você chegar assim, isso aqui me interessa, isso aqui não me interessa, isso aqui me interessa muito. Não é um self-service. A Torá não é um self-service que você vai dizer, isso eu quero, isso eu não quero. A Torá, vou dizer, é o famoso PF, prato pronto, né? Prato Feito. Prato PF. Prato feito, PF. Prato feito, chega para você, está aqui. Aceita. Não quero esse prato. Ela está te dando um prato kosher, não é qualquer prato. Não está te dando aquele prato lá com comida inadequada. Está te dando um prato kosher que vai fazer bem para o teu físico e para o teu espírito. A Torá te faz bem para o teu espírito e para o teu parte física também. Aí você não quer. Aí você fica o quê? Entra numa inanição espiritual. Inanição espiritual. Depois dessa inanição espiritual, quando a pessoa está com uma inanição física, né? Ela nem pensa direito, não é isso? Fraqueza. Ela tem fraqueza, não pensa direito. Então, pelo fato de você não aceitar esse PF, né, que é a Torá que vem, kosher própria, alimentação própria para você, e você não aceita, você vai ficar fraca, né? Aí você não vai pensar direito, você não vai entender direito, você vai ficar fraco ou fraca. Essa é uma fraqueza espiritual. Por isso que a gente vê muitos se perdendo, muitos errando, líderes espirituais errando e errando feio. Por quê? Está pregando lindo. Quando fala, você fala assim, que maravilha. Mas na hora que ele vai comer a própria comida que ele está falando, né? Ele não quer. Ele vai ser seleto de muita coisa. Ele vai ficar fraco e vai errar. Né? Então, né, só para a gente terminar essa parte da Torá, então, é interessante a gente chegar cedo, se preparar, orar, né, como eu falei tudo, já está com a mente, né, mais propícia a isso, né? Então, quando você for participar também do Kabbalat Shabbat, fazendo você e a sua família, ou você na sua sinagoga, que é o ideal, né? Mas você pode fazer em família, a gente gosta muito de fazer em família. Você está com esse já preparado espiritualmente. Quando for fazer o kiddush com o pão e o vinho, você fazer isso uma celebração de muita sirá, muita alegria, né? Você vai fazer um ato sagrado mesmo, né? Então,
e depois você vai jantar ali, uma refeição festiva. O Shabat é uma festa. É uma festa. Toda semana a gente tem uma festa. Né? A gente tem até uma experiência na nossa casa, né, que vieram familiares visitar-nos, né, na sexta-feira, né, e participaram do Kabbalat Shabbat com a gente. Eles ficaram assim, o que é isso? Né? Como assim? Né? Nós fizemos as prahotas, as orações todas, tal. Depois teve a refeição. Hoje eu não sabia que era festa hoje, não é, mas é Shabbat. Vocês fizeram isso porque eles estavam vendo? Não, todo Shabbat é isso. Vocês falaram que iam nos visitar e falaram que era sexta-feira. Eles falaram, legal, já está tudo pronto, pode vir. E foram. De última hora chegaram. Ficaram assim, mas como você já tem tudo isso? É a festa. E o bom é que é uma festa semanal, né? Semanal. Toda semana tem festa. E é uma festa eterna. Mas Yeshua está voltando. Quando ele voltar, todos os povos vão guardar o Shabat e vão guardar também Rosh Chodesh, que a gente vai falar um pouco, que é a festa da lua nova, da passagem do mês. Mês o quê? Bíblico. Ah, você está judaizando demais. Não estou biblializando. É diferente. Não estou judaizando, estou biblializando. Não acredito nada em você. Então, eu convido a ler a Bíblia. Ah, mas eu estou lendo a Bíblia lá, Brit Hadashah, o dito Novo Testamento, que diz tudo o contrário. Vamos entender o que está sendo escrito ali. Vamos entender o que aconteceu com os ditos pais da igreja, né? A gente joga muito na conta de Constantino, mas antes dele teve os pais da igreja. Inácio e outros, Marcião, tem um pessoal da pesada aí que começou a tirar. Imagina, né? A gente já comentou, acho que aqui na Europa está tendo muito problema que esses imigrantes legais ou ilegais que estão entrando na Europa, em vez de você estar chegando em um outro país, você se adaptar, você não está mais no teu país, que tinha uma cultura, uma religião, você trabalhava de um jeito, você vivia de um jeito, você está em outro país, até fuso horário é diferente. Mas você, nesse outro país, você quer impor a tua realidade, a tua cultura ao outro país e chega para o cidadão, né, aquele local. Chega para aquele local e fala para aquele local, você, italiano, francês, alemão que seja, você está errado. Como você vive não é o certo, mas como eu vivo é o certo. Aí o cara fala assim, para tudo. Minha família tem centenas de anos. Nós vivemos assim, esta é a nossa cultura. Aí quer impor. Isso que aconteceu quando um grupo ocidental, como a Moraleia falou, né? Eles vieram, né? Um grupo ocidental com uma cabeça ocidental para algo oriental. Judaísmo oriental. E só para completar. Aí chega e não aceita e fala assim, não, eu quero aceitar Yeshua, Jesus, mas não quero o pacote todo. Eu quero dizer o pacote conforme eu entendo que é certo, conforme a minha realidade. Isso que você acabou de falar. Então, o imigrante chega num país estrangeiro e quer impor a cultura dele. O imigrante chega no país estrangeiro, na Bíblia, não, isso aqui não está certo, não é assim. Eu quero do meu jeito. Eu não quero assim, isso aqui é onde? Israel? Não, isso aqui é o que? Oriente Médio? Isso aqui é o que? Judaísmo? Não, eu quero do meu jeito. Você está entendendo? O que você falou é exatamente a mesma coisa. É o estrangeiro, pega um livro de uma determinada localidade, pega aquela realidade que é daquela localidade e põe o entendimento dele, que não tem nada a ver com aquilo ali. Olha a situação se não é exatamente isso. O livro que foi escrito por judeus no Oriente Médio, em Israel, todos judeus, você dá a tua interpretação.
Mas você é judeu? Não. Mas eu quero dar a minha interpretação. Não, É exatamente eu isso. vivia de um jeito, eu quero continuar vivendo desse mesmo jeito no teu país. No teu livro. Tá? E eu quero proibir. O pior é o seguinte: isso aconteceu, né? A gente está falando o que está acontecendo hoje, como eu falo, é ciclo, né? A gente está falando de algo secular, mas espiritualmente aconteceu. Né? Eu quero impor o meu pensamento, os meus dogmas, as minhas doutrinas que eu estou trazendo do meu país para o teu país. Eu quero mudar o teu país. Que o teu país agora tem que se adequar a mim. Não eu, que sou estrangeiro, me adequar ao seu país. E isso aconteceu justamente com a religião. Yeshua não veio trazer o cristianismo, ele veio trazer a interpretação correta da Torá do judaísmo, a vivência correta do judaísmo. Estavam colocando um jugo muito grande, por isso ele fala, meu jugo é leve, porque estão colocando um jugo pesado. E esse jugo pesado continuam colocando hoje aqui. Hoje, se Yeshua viesse, ele ia trabalhar muito, né? Então, essa questão toda é o que aconteceu. O povo entrando e falando assim, tá legal, como esses imigrantes, vou viver no teu país, mas o teu país tem que se adequar a mim, não eu me adequar ao seu país. Então, isso que aconteceu. Então, foi criado uma religião, o cristianismo. Uma nova doutrina. Uma nova doutrina para se adequar ao quê? As pessoas. Ao estrangeiro. A quem era de fora, não quem era de dentro. Aí pegaram quem era de dentro, a gente vê o primeiro Exclui concílio. quem é de dentro. A gente não vai falar de concílio agora, mas a gente já trabalhou no nosso grupo, até mandei material, né? O primeiro concílio de Nicéia. Quantos judeus tinham nesse concílio? Nenhum. Olha, o teu país, a tua religião, você não vai participar. Sai todo mundo. Porque você não presta. Aí começam a criar doutrinas. O judeu matou Jesus. Não. O mundo todo. Esses dias eu estava passando na agência, né, do lado, aí o rapaz chegou e falou para mim assim, poxa, dá para tu fazer o carro essa semana? Não sei o que. Eu falei, cara, eu tô apertado. Vai ser difícil eu fazer esse carro teu agora. Aí de repente no domingo eu dou um pulo aí para me mexer em alguma coisa e de repente eu pego um carro e faço. Aí pegou e falou assim, tu não vem no sábado? Eu falei, não, sábado não. Ele, tu guarda o sábado? Eu falei assim, eu guardo. Ele falou, tu é adventista? Eu falei assim, não, eu pratico o judaísmo. Ah, você não acredita em Deus? Isso é brincadeira, você não acredita em Deus? Você Eu falei assim, quem falou que o judeu nega a Deus? Ele não nega a Deus. Por quê? Porque foi inventada a mentira, a falácia, né? E uma falácia repetidamente, ela se torna, tem um tom de verdade, e as pessoas vão acreditando. No pensamento deles, pela morte de Yeshua, eles dizem que foi o judeu que matou, né? O Deus. Eles atribuem a isso, porque eles veem Cristo como um Deus também. Exatamente. E atribui a isso. Exatamente. Então, causa essa loucura na mente, eles ficam tudo doido, não conseguem entender. Por isso que nós, judeus, até mesmo messiânicos, nós somos vistos com maus olhos. Você entendeu? Nós somos vistos com maus olhos. Por quê? Poxa, o cara matou Deus. Nossa, como se Deus morresse. Os caras mataram Deus, então eles começam a levar a pessoa pelo lado, uma linha de pensamento. Hoje em dia, até em igrejas evangélicas, existem pessoas falando que Israel é genocida. Em igrejas evangélicas, pessoas falando, não, judeu é genocida, né? tem que morrer, que ele está fazendo coisa errada. Não sei. Então você está entendendo? Por que se tem essa linha de pensamento? Devido à mentira que foi contada lá atrás. E hoje, infelizmente, a gente continua vivendo essa mentira. No mundo da mentira. Entendeu? No mundo da mentira. É verdade. Bom, isso é porque também, como existe a Trindade, eles entendem que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então eles entendem
que o judeu matou Deus. Essa Exatamente. doutrina da Trindade entrou primeiro deidade em Nicéia, concílio de Nicéia, depois o primeiro concílio de Constantinopla veio a Trindade. Isso aí a gente não vai falar agora, né? Mas foi criado, né? Ah, não, mas Yeshua mandou, né? Ide e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aí provado. Isso foi um enxerto. Ele mandou batizar Você, no nome você dele. está... você está fazendo uma heresia. Falando uma heresia. Então faz o seguinte, vai na Bíblia Católica de Jerusalém, vê a nota do... Está entre colchetes essa parte e dá uma olhada no que se fala ali. Uma Bíblia Católica. Ali vai estar dizendo que nos mais antigos e confiáveis manuscritos não tem essa passagem, que essa passagem foi um enxerto que aconteceu séculos depois. Para o quê? Para fundamentar uma doutrina. Ah, não, mas eu aprendi que a Bíblia é inerrante à palavra de Deus. Sim, mas tem um homem na parada de sucesso aí, né? O homem entrou e começou a manipular. Então, para a gente dar andamento, vou falar algumas coisas e vão dizer se está certo ou não, é errado. Então, dentro da Torá, dentro do Shabat, então eu vou chegar a fazer o seguinte, né? Uma afirmação. Faça qualquer coisa relacionada com a sua vida profissional. Isso inclui leitura obrigatória, cumprimento de obrigações sociais, deveres de casa para criança, qualquer preparação para o trabalho, e além do trabalho em si, você faz qualquer coisa ligado ao mundo. Está correto fazer isso no Shabat? Não. Né? Então você não vai fazer isso no Shabat. E até, como a gente falou, na preparação também do Shabat. Né? Vá para a sua sinagoga, ou fique na tua casa depois que você voltar, passe um tempo de qualidade com a sua família, amigos, e estude a Torá. Está errado? Não, tá certo. Está certo. Alternativa, essa é a B ou é a A? Gaste dinheiro, o ambiente de Shabat, está tranquilo, ele é melhor preservado quando você está lá indo no mundo, passeando à vontade, que aliás, você tem que no Shabat, você tem que chegar e separar algo para você, né? Vai ver algo cultural que é legal, coisas que você gosta no Shabat, faz o que você quiser, como você quer. Legal? Errado. Agora eu já entendi. Liga C ou é? Se é certo ou é errado? Errado! Então, você pode fazer antes do Shabat na sexta-feira e também no Shabat, negócios, telefona também para pessoas que você está fechando negócio também durante o Shabat também, que é legal, né? Você vai também responder também. Hoje tem o WhatsApp, né? Na sua e-mail, WhatsApp, você vai responder, poxa, aqui, ó, esse negócio bacana aqui que está sendo fechado hoje, cara, eu tenho que dar a resposta agora. Durante o Shabat, você vai dar a resposta, já conversa tudo, já vê um negócio, que aliás você tem que fechar, né? Um negócio, não vai deixar passar um negócio desse, né? É certo ou errado? Você tem que fechar, não é isso? Não. Não é momento para isso. Há tempo para todas as coisas. Não, mas vai perder esse negócio. Calma, não vai. Deus está no controle. Ninguém faz isso Deus numa está no festa, né? controle. Ninguém faz isso numa festa. Quando você está numa festa, você não fecha negócios. Vai fechar sábado de noite. Sábado de noite. Estude, leia coisas seculares. Pega aquele jornal que eu não vou falar o nome, lê aquele jornal. Não, aquele é pro cachorro. Não, aquele é pro cachorro. Não, eu não falo isso não. Não falei isso. Eu escutei uma voz falando isso. Não foi eu. É certo fazer isso? Não. Viaje. Separa o Shabat para viajar, que é uma boa também, inclusive longas distâncias, né, em aeroporto, hotéis e tal. Né? Isso é legal, né? Não. São coisas, eu estou falando básico do básico, gente, tá bom? O que mais aqui?
Aqui tá até os enlatados, assiste bastante aqueles enlatados que a gente fala, né? São os enlatados na televisão, aqueles filmes enlatados, né? Que aí você vai ver aqueles filmes bacanas, estava até falando, né? Você não precisa nem perguntar se é certo ou errado, a gente estava justamente falando. Assista